Quem convive com gatos sabe o quanto eles são especialistas em esconder quando algo não vai bem. E justamente por isso muitas doenças em gatos acabam sendo descobertas tarde demais. Entre elas existe uma que assusta tutores e veterinários no mundo todo, a PIF em gatos, também chamada de peritonite infecciosa felina. Talvez você já tenha ouvido falar dela em algum grupo de gateiros ou visto relatos de gatos jovens que, de repente, começaram com febre persistente, perda de energia ou até barriga inchada sem uma explicação clara. O mais curioso é que essa doença pode começar de forma aparentemente comum. Tudo pode ter início com um vírus relativamente frequente chamado coronavírus entérico felino, presente em muitos lares com vários gatos. Em alguns casos, porém, acontece algo inesperado: ocorre uma mutação do coronavírus dentro do organismo do próprio gato, transformando esse vírus em algo muito mais agressivo. É assim que surge a peritonite infecciosa felina, considerada uma das doenças mais complexas dentro da medicina felina. Durante muito tempo, receber o diagnóstico de PIF felina era praticamente devastador para qualquer tutor. Mas essa realidade começou a mudar. Hoje já existem avanços importantes no tratamento da PIF em gatos, incluindo terapias antivirais como o GS e até o uso de molnupiravir em alguns protocolos, trazendo esperança para muitos gatos diagnosticados com essa doença. Neste guia, eu vou explicar de forma clara tudo o que você precisa entender sobre a PIF em gatos: como ela surge, quais são os principais sintomas, como funciona o diagnóstico e quais são as possibilidades atuais de tratamento. E quanto mais cedo você reconhecer os sinais, maiores são as chances de agir rapidamente e ajudar um gato que esteja passando por isso. Esse é um daqueles conhecimentos que todo tutor deveria ter, principalmente quem convive com vários gatos ou trabalha com resgates. Porque quando falamos de saúde felina, informação correta no momento certo pode literalmente salvar vidas. A PIF em gatos é considerada uma das doenças virais mais complexas dentro da medicina felina. Ela surge quando um vírus relativamente comum sofre uma transformação dentro do organismo do próprio gato. Esse vírus inicial é o coronavírus entérico felino, que normalmente vive no intestino e muitas vezes nem provoca sintomas importantes. O problema começa quando ocorre uma mutação desse coronavírus dentro do organismo. A partir desse momento, o vírus deixa de atuar apenas no intestino e passa a atingir diferentes órgãos do corpo. O que antes era um vírus intestinal relativamente comum pode se transformar em uma doença grave capaz de afetar abdômen, olhos, sistema nervoso e outros tecidos. Para entender melhor a PIF, é importante conhecer o coronavírus entérico felino. Esse vírus é extremamente comum e circula principalmente em ambientes com muitos gatos, como abrigos, gatis ou casas com vários felinos. Na maioria das vezes ele provoca apenas sinais leves, como fezes mais moles, ou até nenhum sintoma perceptível. O grande problema acontece quando ocorre uma mutação dentro do próprio organismo do gato. Quando isso acontece, o vírus passa a se espalhar pelo corpo através das células de defesa, abrindo caminho para o desenvolvimento da peritonite infecciosa felina, considerada uma das doenças mais desafiadoras para a medicina veterinária. Quando falamos de PIF, é importante saber que ela pode se apresentar de duas formas principais: a forma úmida e a forma seca. A PIF úmida costuma evoluir de forma mais rápida e provoca acúmulo de líquido no abdômen, o que muitas vezes faz o tutor perceber uma barriga inchada que aparece aparentemente do nada. Já a PIF seca é mais silenciosa e traiçoeira. Nesse caso não existe o acúmulo evidente de líquido, mas a doença pode afetar vários órgãos, incluindo olhos e sistema nervoso. Em muitos casos, principalmente em gatos jovens, os sinais começam de forma sutil e podem confundir até tutores atentos. Os sintomas da PIF em gato geralmente começam de maneira discreta, como se o gato estivesse apenas um pouco abatido. Um dos sinais mais comuns é a febre persistente que não responde bem aos tratamentos convencionais. Além disso, o tutor pode notar perda de apetite, emagrecimento progressivo e aquele comportamento mais quieto, típico de quando o gato não está se sentindo bem. Como estamos falando de uma doença séria, o quadro pode evoluir relativamente rápido, principalmente em gatos jovens. Dentro da medicina felina, esses sinais inespecíficos já levantam suspeita de PIF, especialmente quando aparecem acompanhados de outros sintomas que surgem conforme a doença progride.
Na PIF úmida, os sinais costumam aparecer de forma mais evidente. O tutor geralmente percebe a barriga inchada causada pelo acúmulo de líquido abdominal, que é uma característica clássica dessa forma da doença. Mesmo com o abdômen aumentado, o gato pode estar emagrecendo, ficando mais apático e apresentando febre persistente. Esse conjunto de sinais costuma levantar forte suspeita da doença, especialmente quando o gato é jovem ou vive com outros gatos. Como a evolução pode ser rápida, reconhecer esses sinais cedo faz toda a diferença para iniciar a investigação e buscar o diagnóstico. Já na PIF seca, os sinais podem ser bem mais difíceis de perceber. Diferente da forma úmida, normalmente não há acúmulo de líquido nem aumento do abdômen. Em vez disso, o vírus pode afetar diferentes órgãos, provocando problemas nos olhos, perda de peso progressiva, febre persistente e até alterações neurológicas. Alguns gatos podem apresentar dificuldade para andar, tremores ou mudanças no comportamento. Por isso essa forma da doença é considerada mais difícil de reconhecer. Muitas vezes tudo começa apenas com sinais vagos de mal-estar, o que reforça a importância de observar qualquer mudança no comportamento do gato. Chegar ao diagnóstico da PIF nem sempre é simples, e isso é algo que todo tutor precisa entender. Não existe um único exame capaz de confirmar a doença com 100% de certeza em todos os casos. Por isso o veterinário costuma reunir várias informações para montar o diagnóstico. Histórico do animal, idade, sinais clínicos e resultados de exames são avaliados em conjunto. Quando aparecem sintomas como febre persistente, perda de peso, alterações neurológicas ou barriga inchada causada por líquido abdominal, a suspeita da doença aumenta bastante. A partir desse ponto começa uma investigação mais detalhada. Diferenciar a PIF de outras doenças ou inflamações sistêmicas é essencial para definir o caminho do tratamento. Quando existe suspeita da doença, o veterinário pode solicitar diversos exames. Exames de sangue costumam mostrar alterações típicas relacionadas à inflamação e resposta imunológica intensa. Nos casos da forma úmida, a análise do líquido abdominal pode trazer informações muito importantes. Também podem ser solicitados exames de imagem, como ultrassom, que ajudam a identificar inflamações internas ou presença de líquido. Em situações mais complexas, especialmente quando há sinais neurológicos, testes laboratoriais mais avançados podem ser utilizados para reforçar a suspeita. Durante muitos anos, ouvir o diagnóstico de PIF era extremamente difícil porque praticamente não existiam tratamentos eficazes. Mas a medicina felina evoluiu muito nos últimos anos e hoje existem terapias que mudaram completamente esse cenário. Um dos tratamentos mais conhecidos utiliza antivirais que bloqueiam a replicação do vírus responsável pela doença. Em alguns protocolos também pode ser utilizado molnupiravir, que possui ação antiviral importante. O tratamento costuma durar várias semanas e exige acompanhamento veterinário cuidadoso, já que cada caso pode responder de forma diferente. Mesmo sendo uma doença séria, esses avanços trouxeram algo que antes parecia impossível quando falávamos de PIF: esperança real de recuperação. O prognóstico da doença mudou bastante nos últimos anos. Antigamente as chances de sobrevivência eram extremamente baixas, mas hoje muitos gatos conseguem responder bem ao tratamento e voltar a ter qualidade de vida. Claro que cada caso é único, especialmente quando existem complicações neurológicas ou quadros mais avançados. Ainda assim, identificar os sinais cedo e buscar ajuda veterinária rapidamente pode aumentar muito as chances de recuperação. Agora fica uma reflexão importante. Quantas vezes um gato pode estar mostrando sinais sutis e a gente acha que é apenas cansaço ou algo passageiro? A PIF é uma doença séria, mas informação muda completamente a forma como enfrentamos esse desafio. Saber reconhecer sinais como febre persistente, perda de peso ou barriga inchada pode ser o primeiro passo para procurar ajuda no momento certo. A medicina felina tem avançado muito e hoje existem caminhos que antes nem eram imaginados. Tratamentos antivirais modernos abriram uma nova realidade para muitos gatos diagnosticados com essa doença. Quando o diagnóstico acontece cedo, as chances de resposta ao tratamento aumentam consideravelmente. Agora eu quero te fazer uma pergunta sincera. Você costuma observar pequenas mudanças no comportamento do seu gato? Percebe quando ele come menos,
Se esconde mais ou parece mais quieto que o normal. Muitas vezes esses detalhes são a forma que o gato encontra para mostrar que algo não está certo. Quanto mais você aprende sobre saúde felina, mais preparado fica para proteger quem depende de você todos os dias. E esse tipo de conhecimento pode literalmente salvar a vida de um gato. Se você gosta de aprender mais sobre doenças em gatos, cuidados e tudo que envolve o universo felino, aproveite agora e se inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim você não perde os próximos conteúdos que vão te ajudar a cuidar ainda melhor dos seus gatos.